Olá, estamos de volta com o nosso terceiro episódio. Eu estou muito feliz com o resultado. Estou muito entusiasmado com o nosso projeto, as pessoas me telefonando, as pessoas dando os parabéns, algumas pessoas dando dicas. Isso é muito legal mesmo. E hoje eu tenho o prazer, a satisfação de receber um casal de amigos, um casal de triatletas, o meu amigo Leandro e minha amiga Fabiola. Sejam bem-vindos. É uma satisfação recebê-los aqui no nosso bate-papo. Vamos falar um pouco hoje sobre triatlo, sobre saúde, sobre trabalho. E é uma satisfação recebê-los aqui. E eu começo perguntando, uma pergunta que eu faço sempre: quem é o Leandro e quem é a Fabiola? Começa, marido. Bem, Leandro é engenheiro civil, acadêmico de educação física. Eu posso dizer que é engenheiro de formação e um apaixonado pelo esporte, pelo triatlo hoje, né? Que faz parte da minha vida. Pai, casado com a Fabiola também hoje. E um cara simples, um cara que só quer praticar o triatlo e viver bem, ter qualidade de vida. E a Fabiola? Bem, eu sou Fabiola, cearense, mãe de 4 filhos, esposa do Leandro, servidora pública, apaixonada por Manaus, né? E me apaixonei pelo triatlon, vai já fazer quase 10 anos, depois a gente fazendo a conta. E que gosta de coisas simples, gosta de estar entre os amigos, gosta de treinar, gosta de passear. Aprendeu a gostar de viajar depois que os meninos dão uma folguinha, mas essa sou eu. Isso é bem legal. O triatlo termina sendo uma maneira de fazer turismo. Então, nós vamos pensar hoje sobre triatlo e é até uma maneira interessante de falar. Uma é advogada e o outro é engenheiro. E aí se encontraram no esporte, se encontraram no triatlo e hoje estão juntos e eu vou conversar muito sobre isso. Leandro, me conta um pouco aí, Leandro, como é que foi o início? O Leandro sempre foi atleta, sempre praticou esporte na época do colégio, sempre foi atleta, mas quando chegou na juventude, parou o esporte, trabalho, outros compromissos. E como é que foi esse, digamos assim, esse resgate? Quando que o esporte retorna na vida do Leandro? Como você falou, né, eu desde criança eu pratiquei a natação e acabei com aproximadamente 10 anos, comecei a fazer natação em alto rendimento, né? Treinei na época da minha geração com pessoas que despontaram no esporte. A natação em Manaus era muito forte, no Amazonas, né? Era muito forte. Então, treinei até entrar na faculdade, né? Na faculdade a gente começa a ter outras prioridades. Infelizmente o esporte aqui, eu não vou dizer nem no nosso estado, mas de uma maneira geral no Brasil, é difícil você viver do esporte, então você tem que fazer as opções. Então, eu dei prioridade à faculdade, à minha formação, e aí acabei largando. E com isso, a gente vai tendo outros hábitos que não são não saudáveis, né? Então, começa a engordar, comecei a priorizar, me formei. Fui pai logo cedo, logo depois de formar, então tinha que trabalhar, tinha que correr atrás. E aí eu fui engordando, fui não me cuidando, deixei a minha saúde de lado e fumava, cheguei a fumar, fumei 8 ou 9 anos eu cheguei a fumar. E aí, 2008, eu lembro bem, assistindo as Olimpíadas, Pequim, na época que o Cielo surgiu ganhando lá, e eu falei, cara, eu já fiz isso aí, não nesse nível, mas eu gostava desse negócio aí. E eu decidi, minha filha tinha acabado de nascer, ela estava com meses, e eu decidi que eu tinha que cuidar de mim. Eu cheguei a bater 107 quilos. Caramba. E fumando, bebendo, bem desregrado. Você falou para mim que, eu vou te levar, você já estava inserido no esporte, eu vou te levar ali no hospital, tu vai ver um pessoal meio ruim por causa do cigarro e tal. E aquilo ficava na minha cabeça, e quando deu a virada do ano, de final de 2008 para início de 2009, eu decidi que eu ia dar uma mudada na minha vida. Então eu já reduzi o cigarro, e quando eu virei o ano, eu disse, não, eu não vou mais fumar.
e eu simplesmente amassei minha carteira de cigarro e eu falei, não quero mais fumar. Uma atitude importante, né? A saúde tem que ser nossa prioridade, como sempre. A obesidade, o tabagismo como um todo, o sedentarismo, isso aí é muito prejudicial. Então, quando você tem essa iniciativa, essa virada de chave, eu preciso mudar, seja pela dor ou pelo amor, no caso foi pelo amor aos filhos que estavam nascendo e não o contrário, mudar pela dor, que isso é importante, é uma mudança importante, aí parabéns, e estamos aí colhendo os frutos. E a Fabiola? A Fabiola veio do Ceará. Eu vim do Ceará. Veio para Manaus. Primeiro eu morei em Boa Vista. Eu fui para Roraima em 2004. Morei lá até 2007. Vim para Manaus em 2007, já era concursada. Eu fazia atividade, academia, né? Aquelas aulas coletivas. Quando eu era da escola, né? Ele vai fazer hora, meus filhos fazem hora. Eu, com meu 1,58 m, era jogadora de basquete. E daí, né? Jogava basquete, era o meu esporte na escola. E quando eu vim para cá, 2007, 2010, eu fui para morar em Porto Velho. Na verdade, eu já tinha as crianças, eu estava grávida das crianças, eu passei em outro concurso e fui lotada em Porto Velho, o concurso que eu estou até hoje, né? E as crianças ficavam aqui, eu ia. E aí, quando as crianças ficaram ali 1 ano, eu tive trigêmeos, então realmente é bem difícil, como eu costumo falar, para a mulher sempre é mais difícil conciliar qualquer atividade física. Mesmo com todo o suporte e tudo mais, a gente tem vários fatores que impedem, né? Desde segurança, filhos, demandas, culpas e tudo mais. Aí, mas quando as crianças fizeram 1 ano, na verdade, sim, eu olhei para mim e digo, gente, não está normal. Eu nunca fui obesa, mas eu não me senti bem com o que eu estava vendo, né? E aí eu comecei a praticar corrida, porque como eu ficava indo e voltando para Porto Velho, era uma atividade que eu conseguia fazer em qualquer lugar, né? Então, eu comecei a praticar corrida e fiquei na corrida 2012 até 2017, só 2016. Aí, quando eu tive uma lesão, eu fui, vamos nadar. Nesse vamos nadar, vamos comprar uma bicicleta. E aí, né, foi quando eu comecei a praticar ali, bem mais tranquilo e tal, até conhecer o Leandro. É assim, o triatlo são 3 modalidades. Você nada, pedala e corre. E das 3 modalidades, a mais fácil de fazer é a corrida. Que você pode, não que seja fácil, tem técnica, tem que ter orientação, mas a corrida é que você pode fazer, digamos assim, é a porta de entrada na brincadeira, é a mais fácil. É mais natural, né? É mais natural, toda criança corre e termina natural. Às vezes sem técnica, mas é natural a nossa locomoção. E já a natação tem que ter um pouco de preparo, tem que ter treinamento. Muitas pessoas têm pânico de nadar e o nosso esporte em águas abertas, como nós chamamos, você tem que ou nadar em um rio ou no mar, às vezes em um lago, mas é um ambiente, digamos assim, não controlado, como é a piscina. E o ciclismo é a parte, digamos assim, mais difícil, porque ninguém sabe pedalar realmente com técnica. Aí eu pergunto para a Fabiola, para praticar o triatlo, é necessário um investimento muito alto ou para começar basta calçar um tênis e iniciar? Olha, eu acho que a gente tem que começar com o que a gente pode, né? Eu comecei com a Caloi, quem me ajudou a comprar na época foi o Frank Ney, né, que intermediou. Eu treinava com ele na época, ele era um dos treinadores do Santiago, na verdade eu treinava com o Santiago. Ele que começou a ir lá em casa me ensinar a nadar, né? Eu não sei nadar até hoje, mas assim... ela fala que não sabe nadar eu não sei nadar até hoje. Mas vamos já falar que ela conseguiu uma vaga para o Mundial. Então você saber nadar, então tudo é possível. O Mundial do Ironman, para nós conversar aqui um pouquinho sobre isso, você tem que conseguir um índice, não é? Eu quero participar do Mundial. E o casal conseguiu aqui a vaga para o Mundial. Mas, vamos já assim, conversar sobre isso. Falando sobre a natação, realmente é um local onde a gente não é adaptado. Embora eu já tenha feito 4, 5 provas, eu já desisti de provas, né? Eu já desisti de uma prova, inclusive em Brasília, onde depois eu consegui a vaga para o Mundial na mesma Brasília. Então, assim, estava meio entalado aquilo ali. Então, assim, eu comecei com a Caloi, um capacete emprestado. Floquinha me prestou um capacete para eu pedalar, sem sapatilha, né, pedalando de tênis. A natação realmente é o mais fácil, é a touca e o óculos. E assim, eu passei muito tempo na minha Caloizinha, depois eu fui para uma Quintana.
Aí eu começo a namorar esse rapaz, aí esse rapaz, ele é mais assim, né? Aí vamos mudar a bicicleta. E acaba assim, hoje eu já tenho uma bicicleta melhor, né? A gente vai meio que se aperfeiçoando porque a gente começa a gostar, né? Hoje, eu vou ser bem sincera, das 3 modalidades, eu sou apaixonada pelo ciclismo. Tanto que eu comecei a praticar o ciclismo, só ciclismo aqui no Amazonas. Tem um detalhe que pouca gente sabe, a Fabiola é a atual campeã amazonense da elite feminina do ciclismo 2024. Então, assim, e minha bike do ciclismo é uma bike de alumínio, porque eu invisto mais no triatlo, mas eu já estou começando a querer investir no ciclismo mesmo. Então, assim, não precisa. Eu acho que a gente começa com o que a gente tem. Hoje em dia, as redes sociais são muito boas, mas ao mesmo tempo elas te põem uma pressão. Se você não tiver o melhor equipamento, a melhor sapatilha, o medidor de potência, o melhor capacete, meio que as pessoas ficam envergonhadas de praticar. E não é, gente. Na verdade, eu vou jogar para o Leandro agora. O que dá o resultado não é o equipamento, né, Leandro? O que mais importa é o treino, é o condicionamento, é o tanto físico quanto o mental, porque essas provas são provas longas, então você tem que ter uma boa cabeça, tem que ter o mental, tem que ter uma boa alimentação, uma boa suplementação. E me fala aí, Leandro, como foi a primeira prova de triatlo, o primeiro Ironman, e como é que, fazendo uma comparação dos atletas de hoje com os da nossa época, lá de 2008, 2010, quando nós começamos, em relação ao público, à idade. Hoje eu vejo muitos jovens praticando triatlo. Sim. E na nossa época eram as pessoas mais velhas que praticavam o triatlo. Sim. Me conta um pouco aí, Leandro. Assim, vamos falar primeiro do público, né? Então, quando a gente começou a praticar, você começou um pouquinho antes de mim, mas assim, quando a gente começou a praticar, a gente tinha que ter pelo menos uma vida profissional consolidada, porque demanda tempo. Mesmo não sendo equipamentos caros, você tem que ter alguns equipamentos, então você tinha que, mesmo sendo uma bicicleta simples, um tênis e tal, mas você tem que desprender uma quantidade, um investimento, as inscrições, você tem que ter disponibilidade para viajar, para competir. Não tinham muitas provas aqui em Manaus na época, né? Depois teve um tempo que teve bastante. E assim, então você tinha que ter uma vida pelo menos profissional já estabilizada, né? Para você poder praticar. Hoje, na verdade, então a gente tinha ali uma faixa, um 30 a mais ali, eu acho que naquela época. Hoje você vê, tem garoto aí de 18, 19, 20 anos já praticando, com bicicleta legal, com um tênis bacana. Eu acredito também que hoje, como acho que eu posso falar que pós-pandemia a gente teve esse olhar para a saúde, eu acho que os próprios pais começaram a incentivar. Então, claro, um rapaz ali de 20 anos está na sua vida acadêmica ali, então o pai já incentiva, já compra uma bicicleta, já incentiva o filho a treinar. Acho que tem muito disso, eu vejo isso nos treinos, então, e é bem legal. Hoje você tem um mix ali, a gente tinha poucas referências, hoje eu treino com um rapaz que tem a idade de ser meu filho, eu acho, o Gabriel, um abraço pro Gabriel, e assim, ele é um cara que ele é uma referência para eu estar treinando, para eu tentar me estimular, me manter em alto nível e conseguir resultado. Então, esse é o perfil, né? Com relação à minha primeira prova, falar de Ironman, fiz com o Flávio, nosso primeiro Ironman em 2010, nosso primeiro Ironman, que hoje, para o pessoal entender, né? Ironman e Ironman 70.3. Foi um Ironman, né? Um full, como completo. A gente falava, completo. Fala das distâncias aí, Leandro. O que é um Ironman? Então, um Ironman, ele, né, são 3.800 metros de natação, um ciclismo de 180 quilômetros, né? E terminando apenas com uma maratona, né? De 42. No mesmo dia, né? No mesmo dia, um seguido, né? Então, nós fizemos 2010 em Floripa, né? Acho que a gente era meio louco, né, cara? Que a gente não tinha noção muito das coisas assim, suplementação, era um negócio que a gente fazia, o que a gente escutava, o que a gente lia. Não tinha muita coisa ainda, não tinha muito conteúdo sobre isso.
Então a gente era realmente Iron Man, né, cara? E eu tenho uma frase que eu guardo que você fala bastante, e eu guardo isso pra mim, eu digo para as pessoas, é uma verdade, né? Que o Iron Man é uma prova que foi feita para tudo dar errado. Para algo dar errado, né? E a gente insiste em fazer dar certo. Mas é como se fosse a vida. Eu comparo uma prova de Ironman, que é uma prova longa. Hoje as pessoas fazem o Ironman como um desafio, tem muitos empresários fazendo, como eu sou capaz, é um grande desafio. Então, assim, o Ironman é uma prova muito longa, é como se fosse a nossa vida. Você tem que saber lidar com os problemas e contornar os problemas. E na natação a água vai estar muito agitada, o mar vai estar revolto, um pneu pode furar, é uma dor, é uma câimbra, é uma cólica. Então é igual à vida. A gente tem que estar se adaptando e se arrumando durante... Tal da resiliência, né? Durante a prova. Então, assim, o Leandro falou sobre o Ironman. O Ironman é uma marca mundial, o esporte é o triatlo, que são as 3 modalidades, e o Ironman é a grande marca. E no Brasil, em 2010, eram 10 anos do Ironman Brasil. E o Leandro, nós participamos, começamos lá em 2010. Foi. O Leandro trouxe aqui a medalha de 10 anos. Inclusive as mãozinhas de 10 anos, né? De 10 anos. É uma medalha bem legal, foi nossa... Ele tem a dele, eu tenho a minha. E eu trouxe algo. Olha aqui, Leandro, que eu trouxe. Rapaz! A camisa de atleta. Eu lembro dessa aí. De 10 anos. 10 anos. Eu guardo. Isso aqui tem um valor que... de 10 anos. E eu também trouxe aqui a Finish. A Finish, de quem finaliza a prova. Então, isso aqui tem um valor, 2010. Tem um valor que é igual a medalha. A camisa é como se fosse uma medalha. E é muito legal ver as pessoas praticando. E uma coisa interessante, viu, Fabiola? É ver o casal junto. Então, assim, quando só um pratica o esporte, é um esporte que demanda muita dedicação. São 3 modalidades. Você tem que treinar, às vezes, 2 vezes ao dia. Tem que ter uma alimentação, tem que ter uma fisioterapia, tem que ter uma musculação para poder o corpo aguentar. E, às vezes, dependendo do casal, não entende. Porque você fica, às vezes, 3, 4 horas de um sábado, de um domingo, pedalando. E nós temos que treinar de madrugada. O nosso treino é de madrugada. Além dos riscos de ter o condutor, que às vezes está embriagado, tem o perigo de pedalar de madrugada, de ser mulher sozinha, então tem o perigo de ir para a estrada. Então tem uma série de... E quando não tem o apoio da família, é mais complicado. Me fala um pouquinho, Fabiola, como é que é treinar com o marido, ter o marido como treinador, porque o Leandro já fez tantas provas de triatlo que ele consegue ter uma formação, eu tenho uma assessoria, também. Tem uns cursos, então, e se apaixonou tanto pelo esporte, está cursando educação física. Então, isso é bem legal. O esporte nos tirando da nossa profissão, da zona de conforto. Da zona de conforto e nos colocando. Me fala um pouquinho, Fabiola, como é que é o casal? Vamos lá, como treinador ele é chato. Ele faz o papel dele, como marido ele é ótimo. Não, é muito bom o entendimento, né? Assim, saber que tem horário. Antes a gente conseguia treinar mais juntos. Ele sempre falava que a gente, como é, amor? Treina junto. Se vai ciclismo, a gente treina junto, mas pedala separado, né? É porque cada um vai fazer o seu treino. Hoje, com os horários que ele está montando, a assessoria, quarta e sexta no Mindu, a estrutura, acaba que ele treina mais cedo, como tem as crianças, eu vou depois, né? Mas, assim, é o bom entendimento, as viagens, se organizar para fazer prova, entender o ciclo. Eu acho que a gente fica na mesma sintonia. A gente tem que estar em casa cedo, tem que evitar estar saindo, a alimentação. Isso ajuda, porque se você está ali sozinho, né? Aí sempre o outro, vamos para tal lugar, vai ter um aniversário, vai ter isso, fica até mais tarde. Então, isso prejudica. E o principal, assim, eu acho que hoje pra gente os filhos do Leandro moram aqui, eu tenho trigêmeos de 14 anos e tenho a pequenininha de 7. É o entendimento das crianças, né? E acaba que vira exemplo para eles. Sim. Né? Hoje todos lá em casa fazem um esporte. Tem um que nada, gosta de correr, um é judoca, o outro faz futebol, a outra faz ginástica, mais nova. Então, eles entendem, eles acham legal. E, assim, quando eram menores, eu ainda não estava com o Leandro, eu estava separada,
A Sofia tinha 1 ano e meio. A Sofia cresceu me vendo pedalar no rolo. E justamente, como não tinha como eu ir para a rua, né, eu montava tudo no escritório, ela ficava ali, botava brinquedo, eu pedalava no rolo e ela cresceu, a Sofia, eu posso dizer que ela cresceu vendo a mãe ser triatleta. Ela cresceu a vida toda dela. Hoje ela acorda e diz, mamãe, hoje você pedalou? Hoje você só correu? Que horas você vai fazer isso? E ela entende que aquilo faz bem. Então, assim, você ter um parceiro que te acompanha, tanto para o homem como para a mulher, que entende, é uma rotina desgastante. Por exemplo, próximo ano o Leandro quer fazer um full. Eu ainda não me atrevi a isso. E aí eu vou abrir mão de algumas coisas, porque é um ciclo complicado, né? É um ciclo estressante que vai demandar mais tempo. Falando dos filhos, aquela frase, né? Que a palavra convence, o exemplo arrasta. Uhum. Então, quando eu viajo hoje, eu tento levar as crianças. Eles já falam em triatlo, mas velho pedir uma bicicleta. E quando a Fabiola fala em rolo é uma maneira que nós temos de treinar. Você pega a sua bicicleta, põe indoor, dentro de casa, no escritório, você põe um rolo, que é o equipamento, e você consegue acoplar a bicicleta e simular. Hoje os rolos são Smart, né? Smart, você consegue simular percursos. Temos um maravilhoso lá em casa. Então, assim, Leandro, já são quantas provas de meio, 70.3, e quantos full? Full é o completo. E como a Fabiola falou, o preparo, o ciclo, ele é muito importante. Então, quando você vai fazer uma prova dessa, você precisa de pelo menos, dependendo da distância, se for completo ou meio, de 3 a 6 meses de preparação, e o ciclo ele é gradativo, para você ter o condicionamento e se adaptando para as provas. Nós moramos em Manaus, então Manaus é praticamente plano, digamos assim, não tem tanta inclinação no ciclismo. Nadar no rio, entre aspas, é mais tranquilo do que nadar no mar, porque o mar tem as ondas, às vezes o nosso rio também aqui agita, mas no mar geralmente é um pouco mais. Então, como é que é esse preparo? Quantas provas já foram? E vamos falar um pouquinho sobre essa vaga para o Mundial. Eu já fiz 7 Ironman Full. 7. O último que eu fiz foi em 2018. Eu estou até com saudade de fazer um. Porque, na verdade, por incrível que pareça, é a prova que eu mais gosto. Eu me adapto muito bem. 70.3, Ironman 70.3, eu acho que são 12. Eu acho que são 12 ou 13. Tem bagagem já. Tem um pouquinho, né? Assim, 70.3, né? Aí tem Challenge também, que tem a mesma distância. Né? Tem as outras provas. A gente fez uma legal que eu gostei demais, que é o GPX, que é 1.000 de natação, 100 de ciclismo e 10 de corrida. É uma prova bem legal. É uma prova diferente, que a gente fica muito ali de Ironman, Challenge, e tem essas outras provas que são bem legais e tal. Acho que está crescendo no Brasil e são bem legais, assim, ó, a gente fez algumas, né? E com relação à preparação, eu digo assim, as pessoas elas têm muito assim, eu vou fazer uma prova, eu vou começar a treinar. É mais difícil. Então você tem que ter, como você falou, dependendo da prova, 6 meses a 3 meses, dependendo da condição de cada pessoa. Do histórico, né? Do histórico e tudo mais, condicionamento, como vem. Do iniciante, que nunca praticou nada, e aquele que já praticou alguma atividade na... Mesmo parando e voltando e tal, ele já tem uma condição diferente. A gente se mantém treinando, mesmo sem objetivo. Eu acho que já está na nossa vida, na nossa rotina, já é um estilo de vida. Estilo de vida, né? Um estilo de vida. Então, eu não sei qual é a prova que eu vou fazer, eu estou treinando. As pessoas falam, qual é a prova que tu vai fazer? Eu falei, não sei, eu estou treinando. Mas tu está treinando? Eu falei, estou treinando. Eu diminuo o volume, mas eu continuo treinando. Manter a constância. Manter uma constância. A constância é importante. O Leandro está falando que está treinando sempre, está sempre treinando, mas agora tem uma prova que eles conseguiram aqui, os dois conseguiram, aqui mostra aí, o certificado. Eles conseguiram a qualificação, foram qualificados lá em Brasília, aqui é a medalha de Brasília, e eles vão participar do Mundial,
Que vai ser onde, Fabíola, Mundial? Vai ser em Marbella. Legal. E o casal vai, poxa, o casal treinando juntos e conseguindo a vaga, é algo legal. Diferente. É diferente e... Foi despretensiosa essa vaga, totalmente. Assim, na verdade, ir para o Mundial para mim sempre foi despretensioso. Eu nunca nem cogitei isso na minha vida. A minha prova, eu sempre digo, a minha primeira prova foi aqui, Florianópolis. Minha primeira long distance, como diz um amigo nosso, que eu já tinha feito o GPX, aí eu fui estrear o 70.3 em Florianópolis em 2022. Né? E aí a minha meta era sair da água. O Leandro diz, tu nem estava feliz na chegada. Eu digo, é porque tu não viu saindo da água. Minhas fotos saindo da água eram mais felizes do que na chegada. A tua maior dificuldade é a natação. É a natação. Melhorei muito. Né? Eu já desisti de uma prova em Brasília. Já praticamente desisti de uma prova aqui também, que eu fiz. O meu primeiro triatlo completo, que eu comecei fazendo revezamento, correndo. Aí foi que eu disse, eu gostei disso, é legal, gostei da vibe e tal, eu só corria. Era uma equipe, Rodrigo nadava, o Acácio, que foi embora daqui, pedalava, e eu corria. Né, eu fiz o challenge e fiz uma outra prova, Manaus, Sesc, alguma coisa assim. Aí fui fazer um olímpico não, um sprint sozinha. Gente, eu fui a última a sair da água, eu fui a última do pedal. E eu acho que eu ganhei uma colocação na corrida. Isso aí, feliz da vida, entendeu? Essa prova que a gente fez junto, o GPX, eu fui a última a sair da água. O povo gritando já, vai, por favor. Aí eu peguei o pedal, quando eu saí para correr, o Leandro, gente, estava todo mundo te aplaudindo. Eu digo, porque eu era a última. Mas eu acho que isso é muito importante. Tem uma história legal dessa aí. Ela foi a última a sair da água. Nessa eu ainda tu peguei... ainda fez pódio, acho que fiz pódio. Fez quarto? Terceiro lugar na categoria. Foi você consegue compensar no Exatamente. Ciclismo e na corrida, né? Então, assim, é possível, entendeu? Então, assim, quando aí a gente estava namorando, no mesmo ano, 2022, o Leandro pegou a vaga para o Mundial de Utah. Aí eu fui acompanhando. Aí eu digo, cara, isso é muito legal. Isso é muito massa, não sei o que, sabe? E assim, um dia são só as meninas, no outro dia são só os homens, assim, é um negócio diferente, porque o pessoal vai lá, família, vai todo mundo. É o sonho de todo triatleta participar do Mundial. Eu nem sabia que existia isso, entendeu? Porque eu acho que o grande sonho, né, Leandro, é ir pro Havaí. Porque o Ironman começou... É o berço, né? O berço começou no Havaí, se tornou essa super marca, super desafio hoje. Do Ironman e tal. Todo triatleta que faz uma prova da bandeira da distância Ironman sonha em competir ou participar do Mundial lá em Kona. Me fala aí, Leandro, como é que é? Tá tentando? Eu já bati na trave 2 vezes, assim. E assim, a última vez que eu bati na trave, eu dei uma... Assim, porque você se dedica muito. Eu passei 2 meses treinando forte, então são 2 meses... Os volumes são altos. Você sabe, você sair no pleno domingo para pedalar 180 quilômetros, assim, de treino, e amanhã tem treino de novo, é cansativo, entendeu? E assim, mas eu gosto, assim, a gente... É meu sonho. Eu quero ir para Kona. Eu acho que teve um amazonense que já foi, o Dinelli, no início dos anos 2000, né? Era outra pegada e tal. Hoje está mais difícil, é muita gente boa praticando, mas eu tô esperançoso, né? Mudou o critério de vagas agora, né? Das vagas, mudou o critério. Eu ainda não consegui fazer uma análise se ficou mais difícil ou ficou mais fácil. Eu acho que ficou mais difícil. Ficou mais justo. Mais justo. Eu acho que principalmente para as mulheres, que eram poucas vagas, eu acho que ficou mais justo. Hoje são realmente os melhores. E eu estou estudando e quero que ano que vem fazer... Eu acho que estou mais maduro, nas questões de treino também. E quero ano que vem tentar mais uma vez, vai que... Sim, claro. Assim, treinar é muito importante, você tem que ter o preparo físico, o condicionamento, mas algumas coisas são tão importantes quanto você ter um descanso, você precisa descansar,
Senão você tem um overtraining, você termina se lesionando. É importante o descanso. É importante você fazer uma suplementação, uma complementação, repor as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, ter uma hidratação, porque você sua muito, desidrata muito durante uma prova dessa. Sim. Então, até a alimentação tem que ser treinada e tem que ser individualizada e personalizada para o seu organismo conseguir fazer uma prova dessa, que é uma prova muito extenuante, é uma prova longa. Você fica aí de 8 a 12 horas correndo, pedalando e nadando, é muito desgastante. Ainda mais quando você vai para uma outra cidade, que o clima é diferente, você não conhece o percurso, tem a altimetria da prova, tem uma série de fatores. Às vezes tem o cansaço da viagem, tem a diferença de fuso horário. Então, são muitas variáveis e você tem que saber como superar cada detalhe desse para poder executar a prova na melhor condição e conseguir sua vaga. Então, Leandro, me fala um pouquinho como é que é o preparo para o Mundial, para a Marbella. Como é que funciona esse preparo, principalmente pensando na parte da alimentação? Hoje a alimentação, a gente diz que é a quarta modalidade, né? Que se você não se alimentar bem, você está jogando a sua prova fora. Então, faço o ciclo da Fabiola, então a Fabiola está fazendo 2 semanas de base, são 10 semanas, então como ela já vem treinando, ela vai fazer 10 semanas específicas. Ela está fazendo 2 semanas de base, com volumes mais altos, e nós estamos na 9ª semana. Semana que vem ela começa, são 8 semanas, aí ela vai fazer os específicos, então bem para a prova ali, fazer os estímulos. Eu trabalho em rampa, a gente trabalha em rampa, né? Faz o volume, vai estressando o corpo em 3 semanas e cai em 1 semana para recuperar. Certo. Recuperação é importante. Senão, para a gente não dar overtraining, né? E não prejudicar a preparação. Eu não passo treino para mim porque eu me saboto. Vai sabotar. Eu me saboto. Então, o meu treinador ele tem a mesma metodologia, entendeu? A gente já Isso é bem interessante, porque o Leandro, ele passa treino na assessoria dele, mas ele pega a assessoria com alguém de fora para poder orientar. Então, assim, eu acho que na nossa vida nós sempre precisamos ter um coach, seja na parte emocional, na parte financeira, na parte conjugal, na parte... É sempre importante ter alguém que nos oriente. E no esporte, mais importante ainda, porque é alguém que vai condicionar seu corpo para executar. Em relação ainda ao esporte, Fabiola, como é que tu enxergas hoje o incentivo? Como é que poderia melhorar para incentivar aquele adolescente, aquela que tem um potencial, que pode se tornar um grande atleta, mas não tem acesso ao equipamento, não tem acesso às provas, porque, por mais que não é um esporte barato, você tem que comprar o material para 3 modalidades. Um óculos de natação, tem que comprar uma bicicleta, tem que comprar um tênis, tem que comprar... A suplementação, que é importante. Como é que funciona hoje e como seria o ideal para incentivar esses jovens talentos? Olha o que eu vejo. Eu tenho uma filha atleta de alto rendimento, a Maria Helena, ela faz judô. E tem um grupo que faz judô, ela está indo agora para o brasileiro, agora em outubro, eu estou indo com ela, dia 1º de outubro. E o triatlon, se a gente for pensar, ele não é nem praticado em escolas, né? Sim. Então, assim, aí o incentivo já fica pior. Agora, por exemplo, o judô, que tem toda a questão escolar, né? Tem programas. É muito difícil. Agora vão vários atletas para João Pessoa com os técnicos. Nem os técnicos receberam as passagens. Muitas vezes ficam brigas internas, brigas políticas, né, de grupos, e ficam barrando. Eu acho que o primeiro ponto é tirar tanta burocracia. É muito burocrático, né? Demora muito para ser analisado. Normalmente, quando você quer comprar uma passagem mais barata, você compra ali com 3 meses de antecedência.
Só que se você for ficar esperando algum incentivo do Estado, de uma maneira geral, estou falando aqui Estado, órgãos públicos de uma maneira geral, em qualquer esfera, eles ficam ali meses para te dar uma resposta. É simplesmente sim ou não, né? Não. E assim, independentemente de ser uma criança ou um adolescente com menos condições ou não. Porque, por exemplo, graças a Deus eu tenho ali condições, vou levar minha filha, vou com ela, né? Outros pais também fizeram isso. Mas temos crianças de escolas, das escolas públicas, que não tiveram a passagem para ir para os Jogos Brasileiros. Então, o incentivo, aí aqui os pais ficam se matando, né? Aí faz rifa, faz bingo. E, assim, para essas crianças também, eles têm que ter, eu acho, às vezes, muitas vezes, mais acompanhamento que a gente, porque eles estão em formação. Né? Tem que ter um nutricionista, tem que ter um trabalho de fortalecimento, tem que ter a suplementação adequada. Muitos deles, o que a gente vê, tem que ter um acompanhamento psicológico, porque é muita pressão para eles aguentarem. Muitas vezes eles não aguentam, e é normal da idade. Sim. São ali crianças de 10, 12 anos, 14 anos. Com uma pressão, com uma cobrança. É uma pressão, uma cobrança. Então, assim, a gente como pai... A Maria sofreu muito no começo, né? Essa pressão. A gente tenta orientar, tenta dizer que não é isso, que assim, no final das contas, elas não dependem do esporte, mas muitos veem o esporte como uma porta de entrada para melhorar de vida, né? Infelizmente, o Estado, de uma maneira geral, órgãos públicos não dão esse retorno para esses adolescentes. Eu vejo assim, que termina sendo o patrocínio. E é muito mais fácil o esporte individual, que é apenas o seu filho ou apenas um atleta, conseguir a natação, o tênis de mesa, o ciclismo, a corrida, quando é apenas um. Quando o esporte é coletivo, vôlei, futebol, basquete, aí é mais complexo, porque não é apenas um atleta, é uma delegação, digamos assim. Então, eu queria novamente agradecer a presença desse casal querido, parabenizá-los pela dedicação, por conseguir essa vaga e representar o Estado. Termina representando o Estado, representando o Estado não, representando o país. Vocês vão para o exterior, vão para o Mundial. Isso é muito legal. Eu queria deixar aqui aberto para as considerações finais do casal. Se quiserem divulgar a assessoria, fiquem à vontade. O espaço é de vocês. Bem, Flávio, a gente se conhece há um bom tempo. Eu quero agradecer o convite, né? Agradecer, pouca gente sabe, mas hoje eu sou triatleta, grande parte disso por você. Lá, uns anos atrás, que você disse para mim, rapaz, como eu já disse, eu vou te levar ali no hospital, vou te mostrar umas coisas que não são muito legais, não. E aquilo mexeu comigo e hoje eu estou aqui como triatleta, mudando a minha formação, na verdade, né? Trocando a minha formação, cursando educação física, coach, assessoria. Quem quiser pode ir lá no meu Instagram, me chamar lá, Leandro_Tri, e perguntar sobre a nossa mais assessoria. Conhecido como Leandro Fera. E aí pode ir lá, me chamar lá. A gente tem programas do iniciante até o avançado, pessoas que estão procurando apenas uma qualidade de vida, pessoas que querem treinar, têm objetivos de prova, tem de todo jeito. E eu queria, mais uma vez, agradecer por tudo que tem acontecido. Isso aí. Bem, eu queria agradecer a oportunidade, o convite. É sempre bom a gente bater papo, a gente já viajou junto para fazer prova, é sempre super divertido. E queria dizer assim, que o triatlon é qualquer esporte, o importante é a gente se manter ativo, não é mais uma questão de estética, é uma questão de saúde, é exemplo para os nossos filhos, é exemplo, às vezes diz, tu só posta treino. Eu digo, gente, eu não vou ficar postando peça processual. E assim, por mais que eu não sou blogueira, não tenho nada disso, mas você, de qualquer forma, você incentiva alguém. Essa semana mesmo, uma amiga postou, eu vim treinar porque eu sei que a Fabiola já treinou hoje e tudo mais. Então, assim, são incentivos e quem quiser chegar na assessoria será super bem-vindo, na GMJ, que o Leandro é treinador.
A gente se diverte, a gente treina, nós somos muitos parceiros. As nossas resenhas. As nossas resenhas são as melhores. As melhores. E é isso, assim, o esporte hoje é um estilo de vida da gente, nos uniu, né? Sim. Isso é muito legal. E é nosso estilo de vida, né? Nossa válvula de escape, eu digo que às vezes é para a gente manter o réu primário, a gente vai lá treinar todo dia. Mas é muito bom, assim, você se manter ativo, você se sentir vivo, é muito bom. Eu costumo falar que o mais importante do praticar o esporte, além da saúde, claro, é essa resenha, é essa interação, essa conexão com várias pessoas. Então, no nosso grupo de treino tem todas as profissões que a gente possa imaginar, todo tipo de nível socioeconômico. Isso. Então, isso é legal, você conseguir interagir e também poder viajar, fazer turismo com o esporte, porque termina sendo um turismo. A gente termina viajando, levando os filhos, a família, a mãe, sogra. Então, é muito legal essa interação. Termina sendo um estilo de vida. Pessoal, eu espero que tenham gostado. Eu estou muito feliz com a presença desse casal. E para vocês que estão nos acompanhando, não esqueça de deixar o like no nosso canal e se inscrever. Aguardo vocês no próximo episódio.